Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Amém, igreja? Amém. Vamos falar sobre Jesus. Vim hoje para falar aos irmãos sobre Jesus, nosso Senhor e Salvador. Mas queria, antes de tudo, começar com uma breve oração. Senhor meu Deus, obrigado, Senhor, por teres me trazido até este momento. Te agradeço, a Deus, por tudo que já fizeste em minha vida. Permanece comigo agora, Senhor, nesse momento, para compartilhar com meus irmãos um pouco da Tua palavra, Senhor. Controla os meus pensamentos, controla a atenção dos meus irmãos, para que possamos extrair dessa lição de hoje o melhor para as nossas vidas e assim nos aproximarmos cada vez mais do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim te oro e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, gostaria que os irmãos estivessem abrindo suas Bíblias no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 9, verso 23. Então vamos ao Evangelho de Marcos, capítulo 9, verso 23. Quem encontrou, diga amém. Assim diz a palavra do Senhor. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Vamos repetir esse final. Tudo é possível ao que crê. Ler a Bíblia é sempre fazer uma viagem no tempo, é sempre fazer uma viagem no espaço. E aqui não seria diferente. Ao ler esta passagem, nós nos deslocamos para o sopé de um monte, lá onde hoje é Israel, há quase 2000 anos atrás, quando Jesus caminhava sobre a terra. O horário foi pela madrugada. E sabemos que foi pela madrugada porque há relato neste evangelho e também nos evangelhos de Mateus e de Lucas, dizendo que no dia anterior ao em que Jesus proferiu essa frase tão poderosa, Jesus e 3 de seus apóstolos, Pedro, Tiago e João, tinham ido até o topo de uma montanha. E essa montanha hoje é conhecida como o Monte da Transfiguração. Lá no topo desse monte, Jesus começou a brilhar. E os profetas Moisés e Elias apareceram ao lado de Jesus, conversando com ele. E Jesus foi então chamado de filho por uma voz que veio do céu, a voz de Deus Pai, como já tinha acontecido antes, no dia do seu batismo. E ocorreu ali o milagre da transfiguração. Foi um dos milagres de Jesus nos evangelhos, onde o objeto desse milagre foi o próprio Jesus. A transfiguração então mostrou no topo daquela montanha a perfeição da vida no céu, a ponto de o apóstolo Pedro querer montar barracas, montar tendas, para que Jesus, Moisés e Elias ali se estabelecessem. Mas nós sabemos que isso não se sucedeu, porque no Evangelho de Lucas, logo após a narração dessa passagem, desse milagre da transfiguração, no Evangelho de Lucas, capítulo 9, verso 37, está escrito assim: no dia seguinte ao da transfiguração, ao descerem eles do monte, veio ao encontro de Jesus grande multidão. Então, por essa passagem em Lucas, podemos entender que Jesus, Pedro, Tiago e João desceram do monte da transfiguração logo no dia seguinte àquele acontecimento, e então uma grande multidão veio em direção a Jesus. A passagem paralela a essa está em Marcos, capítulo 9, verso 14, que diz assim: quando eles, Jesus, Pedro, Tiago e João, se aproximaram dos demais discípulos, viram numerosa multidão ao redor
e que os escribas discutiam com eles. Então, podemos imaginar a cena: Jesus, Pedro, Tiago e João chegando perto dos outros discípulos, e os outros discípulos estavam ali rodeados por uma grande multidão. E além disso, os mestres da lei, os escribas, estavam discutindo com os outros discípulos. E o Evangelho de Marcos continua, capítulo 9, verso 15, diz assim: e logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então podemos perceber que as pessoas daquela grande multidão reconheceram a figura de Jesus e ficaram muito surpresas com a presença de Jesus naquele horário, provavelmente de madrugada, provavelmente nas primeiras horas do dia, já que a transfiguração ocorreu à noite. E elas correram em direção a Jesus, um movimento natural quando se depara com uma celebridade dos nossos dias, ainda mais naquele tempo, sabendo que Jesus era ao mesmo tempo Deus e homem e é o nosso Salvador. Nós também correríamos em direção a Ele. E além disso, elas cumprimentaram Jesus naquele momento, o saudaram. E o Evangelho de Marcos continua, no verso 16 do capítulo 9 diz: então ele, Jesus, interpelou os escribas: que é que discutíeis com eles? Jesus não se dirigiu à multidão que correu para ele, Jesus se dirigiu aos mestres da lei que estavam ali. E ele perguntou àqueles mestres da lei sobre que assunto eles estavam discutindo com os outros discípulos, porque Jesus percebeu que aquele assunto havia provocado o ajuntamento daquela numerosa multidão naquele horário. E foi então que o Evangelho de Marcos, no capítulo 9, verso 17, nos diz que um dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. Então o homem que estava no meio da grande multidão foi quem tomou a palavra, não foi nenhum dos mestres da lei que estavam lá discutindo já há horas quem respondeu o que Jesus lhes tinha perguntado, mas um homem tomou a frente e respondeu a pergunta que Jesus havia feito aos mestres da lei. E ele disse que havia trazido seu filho até Jesus, e disse mais, disse que o seu filho estava possuído por um espírito, estava possuído por um demônio, que ele chamou de espírito mudo. Daí concluímos que o espírito que havia possuído o filho daquele homem impedia o seu filho de falar. Na passagem paralela a essa, que está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 9, verso 38, temos mais um detalhe. Diz assim o evangelista Lucas: e eis que dentre a multidão surgiu um homem dizendo em alta voz: mestre, suplico-te que vejas meu filho, porque é o único. De um evangelho para o outro, a tensão do momento aumenta. O homem agora já não está só mais tomando a palavra e falando no meio da multidão. Ele já está se dirigindo a Jesus aos gritos, e ele está implorando que Jesus desse atenção ao seu filho. E o homem explica mais: o filho dele não era só possuído por um espírito mudo, o filho dele, além disso, era o único filho que ele tinha. E a passagem paralela a essa, que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, versos 14 a 15, traz mais um detalhe dramático. Diz assim: quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele, de Jesus, um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito. Então o homem não mais só toma a palavra, o homem não só mais fala em alta voz com direção a Jesus, mas ele chega mesmo a se pôr diante de Jesus e se ajoelhar aos seus pés. E o homem ali pediu
que Jesus tivesse piedade do seu filho. E o homem ali explicou que seu filho tinha ataques e sofria muito. Ele disse que seu filho é lunático. Algumas versões trazem inclusive a palavra epilético, porque a possessão demoníaca afetava aquelas pessoas afligidas por ela de maneira diversa. Aqui, essa possessão se agravava com os sintomas de uma doença que nós hoje conhecemos por epilepsia. Então a ação do demônio invadia e dominava o sistema nervoso do filho daquele homem, e ele tinha crise de epilepsia. Em Marcos 9,18 está o relato dessas crises. E este, o demônio, onde quer que o apanha, seu filho, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então o homem descreve aqui como se dava aquele ataque medonho daquele espírito ao seu filho único. O espírito atacava o filho daquele homem em qualquer lugar, jogava-o no chão, fazia-o espumar pela boca, fazia-o ranger os dentes, e o filho daquele homem estava ficando cada vez mais fraco. E o homem rogou aos discípulos de Jesus que expulsassem aquele espírito do seu filho, e os discípulos de Jesus não conseguiram expulsar o espírito do filho daquele homem. Na passagem paralela em Lucas 9:39, mais um sintoma é dito: um espírito se apodera dele, o homem falando, e de repente o menino grita, e o espírito o atira por terra, convulsiona-o até espumar, e dificilmente o deixa depois de o ter quebrantado. Então o homem disse que o espírito, além de dominar o seu filho, fazia-o gritar, fazia-o ter convulsões. E o homem disse que esse espírito quase nunca abandonava o seu filho, que só largava do seu filho depois de o ter maltratado muito. Algumas versões inclusive trazem, no lugar de quebrantado, a palavra destroçado. Tal era o estado deplorável em que o espírito deixava o filho daquele homem. Então Jesus diz uma frase surpreendente em Marcos 9:19. Ele diz assim ao homem e a todos que estavam ali: então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me. Jesus então entendeu que os mestres da lei começaram a discutir com os discípulos, porque eles não haviam conseguido expulsar aquele demônio. E Jesus entendeu que uma grande multidão se juntou ao redor dos discípulos por causa daquela discussão. Então Jesus falou para todos, falou para os discípulos, falou para os mestres da lei, falou para a multidão. Jesus disse que todos eram gente sem fé. Jesus perguntou até quando estaria entre aquela gente sem fé. Jesus perguntou até quando teria de suportar aquela gente sem fé. E Jesus mandou trazer o menino para perto dele. Na passagem paralela em Lucas 9:41, Jesus ainda diz mais. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Traze o teu filho. Então Jesus em Lucas diz mais, diz que todos, além de serem gente sem fé, eram gente má, eram gente perversa. Reuniam-se àquela hora da madrugada para discutir a respeito de aspectos da lei, ou para contemplar aquele espetáculo horrendo de um homem desesperado e seu filho sendo jogado no chão
pela maldade de um espírito demoníaco. A palavra em grego aqui usada para perversa é diastrefó, significa torcer. É como se ele estivesse, Jesus dizendo, que aquelas pessoas tinham um coração torcido, distorcido. Marcos 9:20 continua o relato: e trouxeram-lhe, quando ele, o jovem, viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se, espumando. Então trouxeram o menino para perto de Jesus. O menino viu Jesus. Naquele mesmo instante, o espírito sacudiu o menino com força. O menino caiu no chão. Imaginem a cena. O menino rolava no chão, espumando pela boca. E em Marcos 9:21, Jesus faz uma pergunta que parece até que saiu da boca de um médico dos nossos dias, querendo fazer o diagnóstico. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. Então Jesus perguntou ao pai do menino desde quando aquele espírito o possuía. E o pai do menino respondeu a Jesus que o espírito possuía aquele menino desde que ele era pequeno. Imagine o sofrimento. Mas o relato continua em Marcos 9:22. O pai do menino continua dizendo: e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. O pai do menino disse que o espírito, naquela intenção demoníaca de matar, de roubar, de destruir, havia feito aquele menino cair muitas vezes tanto dentro do fogo como dentro d'água, tentando matar o menino queimado, tentando matar o menino afogado. Aquela criatura devia ter marcas de queimadura pelo corpo, feridas que não fechavam. E o pai do menino aqui, indiretamente, para a gente ver que indireta não é só de WhatsApp, indiretamente perguntou se Jesus poderia fazer alguma coisa. E se pudesse, que Jesus tivesse misericórdia deles e os ajudasse. Vejam só, ele estava diante do Deus encarnado, do homem 100% Deus, 100% homem, daquele que iria morrer da cruz pelos nossos pecados, daquele que depois de 3 dias iria ressuscitar e depois ser assunto aos céus. E ele perguntou se Jesus podia fazer alguma coisa. E em Marcos 9:23, ao que ele respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Então Jesus percebeu a dúvida no coração do pai daquele menino. Jesus repetiu espantado, eu diria até mesmo indignado, as palavras que o pai do menino havia dito em sua pergunta direta: se podes? Você está perguntando se eu posso? Jesus respondeu que qualquer coisa é possível para aquele que tem fé. Dessa forma, Jesus respondeu que a solução para a possessão do menino, que levara ao desespero daquele pai, que levara ao fracasso dos discípulos, que levara à discussão com os mestres da lei, que levara por fim ao ajuntamento daquela multidão ali, a solução para aquilo tudo era só uma: era ter fé. Porque, irmãos, fé é o produto natural da nossa regeneração. Quando eu encontrei Jesus, recebi um coração novo, fui regenerado. Glória a Deus por isso.
e acredito que com os irmãos também foi assim. E por causa desse coração novo, quando eu olhei para trás para o que eu era, eu não senti somente remorso do que eu fazia de errado, porque remorso até Judas Iscariote sentiu. Eu senti nojo. Eu senti nojo porque as coisas que eu fazia de errado, elas me separavam de Deus, definitivamente talvez. Porque há o arrependimento para a morte e o arrependimento para a vida. E ali arrependido, e acredito que os irmãos também passaram pela situação, ali arrependido eu fiquei sem saber o que fazer. E foi quando brilhou para mim a cruz de Cristo. E eu olhei para aquela cruz brilhando. E bastou um minuto, foi um minuto só. E a fé veio. Porque Cristo podia me reconciliar com aquele Deus. Mas, irmãos, às vezes a fé, ela não está naquela quantidade que às vezes precisamos. E a quem nós devemos recorrer para conseguir mais fé? Ao próprio Deus que nos deu fé. Ao próprio Deus que é o autor e consumador da nossa fé. E era isso que esse pobre homem não conseguia ver. Porque em Marcos 9:24 está dito: imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, eu creio. Ele já acreditava, mas em seguida ele disse: ajuda-me na minha falta de fé. Então os olhos dele se abriram naquele momento, naquelas lágrimas. No mesmo instante ele estava ali gritando, chorando, afirmando para Jesus que tinha fé, mas que precisava de Jesus, para que Jesus o ajudasse a ter mais fé ainda. Em Marcos 9:25 nós vemos já a multidão se aumentando agora ao redor de Jesus, daquele pai e daquele menino atirado ao chão. Diz o Evangelho de Marcos: vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. Jesus deu uma ordem ao espírito e agora ele chamou de espírito imundo. E o interessante é que o espírito, além de imundo, era surdo, e mesmo assim ele escutou Jesus lhe ordenando. Tamanho era o seu poder. Jesus mandou que o espírito saísse do jovem e que nunca mais entrasse nele. E em Marcos 9:26, e ele, demônio, clamando e agitando o menino muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Então o espírito gritou, o espírito sacudiu o menino de novo com força outra vez, mas o espírito saiu e deixou o menino lá deitado no chão com a aparência de morto. E muitas pessoas que estavam naquela multidão, tem versões até que dizem que todos, chegaram a comentar que ele estava de fato morto, porque muitas pessoas ali só tinham ido para ver o espetáculo, porque muitas pessoas ali continuavam a não ter fé. Mas o Evangelho de Marcos em 9:27 diz: mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Jesus pegou aquele menino pela mão, Jesus o ajudou a ficar em pé, o menino ficou em pé, o menino estava bem. Na passagem paralela em Lucas diz assim, 9:42-43, mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou a seu pai. E todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus. Jesus entregou aquele menino curado de volta ao pai dele, e o povo foi admirado com o grande poder de Deus. Mas Marcos continua, capítulo 9, verso 28 diz assim: quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsar?
Então, Jesus, depois de passar todo aquele acontecimento, a multidão já tinha se dispersado, Jesus entrou com seus discípulos em uma casa, provavelmente lá na cidade de Cesareia de Filipe. E os discípulos perguntaram a Jesus por que foi que eles não conseguiram expulsar aquele demônio, porque os discípulos continuavam sem entender, como a multidão também continuava sem entender, como o pai daquela criança também não entendia, que precisavam ter mais fé, E na passagem paralela em Mateus 17, 20, e ele, Jesus, lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, era o monte da transfiguração, passa daqui para colar, e ele passará. Nada vos será impossível. Então Jesus respondeu aos discípulos claramente que eles não conseguiram expulsar o espírito porque a fé deles era pouca, ou mesmo nenhuma. Jesus assegurou aos discípulos que ainda que a fé deles fosse do tamanho de uma semente de mostarda, que é muito pequenininha, se eles dissessem com essa fé pequenininha, do tamanho de uma semente de mostarda, se eles dissessem com essa fé ao monte da transfiguração, que estava ali perto, para ele andar, aquele monte ia andar. Jesus afirmou que com fé nada será impossível. E na passagem paralela em Marcos, está lá em Marcos 9:29, Jesus ainda completa e diz assim: respondeu-lhes: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Então Jesus respondeu ainda que aquele tipo de espírito, aquela casta, só poderia ser expulsa com oração e com jejum, que nada mais são do que meios de expressão da fé. A chave é a fé. Então, para encerrar, eu queria só fazer 3 breves aplicações a respeito disso que nós lemos na palavra do Senhor. Primeira coisa, o serviço deve suceder ao culto. O serviço deve suceder ao culto. E por que eu digo isso? O que é que isso tem a ver? Olha, Jesus desceu do Monte da Glória para encontrar descrença no sopé da montanha. Um acontecimento até que lembra a gente da descida de Moisés lá no Monte Sinai, onde ele recebeu a tábua dos 10 mandamentos, para encontrar o que lá embaixo? Descrença, infidelidade no acampamento israelita, adorando a um bezerro de ouro. Êxodo 32. É bem claro aqui o contraste entre a glória que estava lá no topo do monte da transfiguração e lá embaixo na planície, esses discípulos sem habilidade para derrotar as forças do mal. Mas olha só, na volta dessa experiência gloriosa que aconteceu no topo do monte para a situação humana lá embaixo, a glória divina invadiu as limitações da terra. Ela se espalhou do topo da montanha para o sopé. Então é uma sequência: primeiro o milagre da transfiguração, depois a cura do jovem, para ensinar a gente a necessidade do serviço, da obra, do trabalho, suceder ao culto. Porque se a gente ficar só no topo do monte, lá onde a gente recebe instrução, lá onde a gente recebe um pedacinho do céu para a gente contemplar, naquele momento até de êxtase, como aconteceu lá e como acontece hoje nos cultos, sem tentar melhorar a vida dos outros do vale lá fora, não adianta nada o conhecimento que a gente recebeu. Ensino que não pode ser aplicado não serve para nada, resulta em falta de poder. E esse é o segundo ponto que eu queria explorar aqui: a falta de poder, desse poder que Deus nos dá. Essa falta de poder, ela nos domina se não tivermos cuidado. E ela nos domina quando? Quando, por exemplo, ao invés de solicitar a ajuda de Cristo, a gente solicita a ajuda dos homens. Era o que o pobre homem fazia.
Vocês lembram bem lá em Lucas, capítulo 9, está dito que roguei aos teus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. Essa falta de poder também pode nos dominar quando a gente age sem fé. É o que continua também sendo dito no Evangelho de Marcos, capítulo 9, verso 19. Vocês lembram? Jesus disse para a multidão: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Mas a falta de poder também pode nos dominar quando existe perversidade no nosso coração. É o que está lá em Lucas 9,41. Ó geração incrédula e perversa. Palavras que parecem ter sido dirigidas a esse povo sem fé, que vai até Jesus para ver se ele pode fazer alguma coisa, duvidando que ele tenha poder para realmente nos ajudar. E por último, a falta de poder nos domina quando existe falta de oração. Falta de oração. Porque Cristo disse para os discípulos dele, Marcos 9, 29, nós lemos aqui, respondeu-lhes: esta casta não pode sair, senão por meio de oração e jejum. Porque a oração é esse contato com Deus onipotente. E quando se fala em jejum aqui, não está se afirmando que é preciso o discípulo, o cristão, o crente, viver de privações, mas está se dizendo aqui que o discípulo, o cristão, o crente, ele tem que estar nessa situação de dependência total de Deus. A lição principal de Marcos, tanto no que confere ao milagre da transfiguração, quanto a esse milagre da cura do jovem possesso, é que nem a presença visível de Cristo, como havia naquele tempo, nem a invisível, como a que nós temos, terá importância devida, se não pudermos expressar isso através da fé, através da oração e através do jejum. E o terceiro e último ponto, para não nos alongarmos mais, diz respeito à primeira frase, o primeiro versículo que lemos aqui: tudo é possível ao que crê. Porque tudo é possível ao que crê. Porque Cristo foi quem disse isso, que tudo é possível ao que